Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você nos assiste. Estamos no Bastidores da Arte do Osvaldo Facatinoa, um canal de YouTube dedicado especialmente para todo fazedor de arte, para autores, escritores, para todos que têm obra feita. E hoje estamos com uma convidada muito especial. No mês de março estamos a dar um espaço especial para autoras. E desta vez estamos com a doutora Antonica da Silva. Ela é psicóloga, ela é professora universitária e ela escreveu um livro muito interessante. Representações sociais sobre crianças com deficiência auditiva. Você que tem um filho, um parente que tem alguma deficiência auditiva, esta obra é para você. Compre, procure e será muito importante para a sua vida e ajudará não só a lidar com a criança em deficiência, mas também adaptá-la num contexto de sala de aula. Doutora Antonica, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigado nós, doutora. É uma honra muito grande tê-la conosco. O que a levou a escrever sobre crianças com deficiência auditiva? Bom, o que levou-me a escrever sobre crianças com deficiência auditiva é porque eu trabalho com essas crianças já há mais de 20 anos. Eu trabalho com crianças com necessidades educativas especiais no geral. E então, vendo, sobretudo no ano da Covid, vendo muitas crianças debaixo do meu prédio, tentando se comunicar e muitas delas sem escolaridade, fui incentivando aos encarregados para que possam matricular essas crianças na escola, porque muitos deles não tinham conhecimento que estas crianças podem aprender. Então, razão pela qual, para elevar o público, dizendo ainda pela lei que todos têm direito à educação, então incentivei estes pais para matricularem os seus filhos e terem escolaridade. Muito bem. Doutora, há ainda muitos pais que acham que pela criança ter uma deficiência auditiva não tem de ir à escola? É esta a percepção que há? Sim, muitos acham porque a criança apresentar alguma necessidade educativa especial, muitos acham que as crianças não têm direito à escolaridade. Mas, a partir da Declaração de Salamanca, que Angola subscreveu, todas as pessoas, desde que têm direito à vida, têm direito à educação. Razão pela qual incentivou-me bastante a escrever este livro. E uma vez que, a nível das universidades, nós não temos acervo bibliográfico que retrata sobre as representações sociais sobre essas crianças, então esta razão que levou-me a escrever este livro. Muito bem. Muito bem. Doutora, nós temos condições em nossas escolas, os nossos professores. Qual é a experiência que a doutora tem? Temos condições para receber as crianças, para passar o ensinamento? As condições estão sendo criadas, não é? Estamos a trabalhar na medida do possível. Ainda muito tem por se fazer, mas muita coisa também já tem estado o governo a fazer. No caso dos intérpretes, temos a formação de professores intérpretes que para então poder traduzir a língua gestual angolana, e muitos estão já a aderir realmente. Doutora, temos uma língua gestual angolana, é a primeira vez que eu ouço, perdão a ignorância. Fala-me um bocadinho sobre isso. Temos sim a língua gestual angolana que, por exemplo, apresentamos temos intérpretes também. Se puder acompanhar no telejornal, lá por baixo aparece alguém assim a gesticular. Exato, então, esses foram alunos nossos, passaram por nós. E que agora também estamos a disseminar, não é? Que em vários serviços devem ter estes tradutores, porque a população-alvo não conseguia perceber, né? Só fazendo a leitura labiofacial, a partir do telejornal não conseguiam perceber a informação. Mas já com o intérprete, com um tradutor da língua gestual angolana, então todos estão dentro da comunicação, seja os auditivos como os ouvintes. Muito bem. Doutora, uma criança com deficiência auditiva, a sua adaptação em ambiente escolar é facilitada? Tem algum método específico? Ela é colocada num contexto à parte?
ou ela está no contexto escolar como uma criança normal? A partir do decreto presidencial, temos o decreto presidencial, está mesmo ali no livro Muito destacado. bem, perfeito. Todas as crianças têm direito à educação. Muito bem. Então, já não se admite o bullying. Muito bem. Elas, quando entram na escola, são todas incluídas, não é? Temos o decreto que fala sobre a inclusão escolar. Então, todas elas são incluídas como uma criança normal. Muito bem. E só que na sala de aulas, onde tiver uma criança auditiva, deve ter a figura do intérprete para que o professor da sala comum vai esclarecer a aula e então o intérprete vai traduzir para que esta criança possa perceber. Muito então, bem. A inclusão está sendo feita. Muito bem. Já temos alguns casos de sucesso de crianças que conseguiram adaptar-se na escola e mesmo com a deficiência conseguiram ter êxito escolar? Já temos muitos, sim. A nível das universidades já temos, sim. Já temos, mesmo só para dizer, o facto mesmo também já no telejornal, temos Exatamente. Professores também, temos alunos nossos, né, que passaram por nós, que hoje já são professores também de auditivos. Eles são auditivos e agora hoje já estão também como professores a disseminar a aula para os outros grupos também. Muito bem. Doutora, para os pais que nos ouvem neste momento e que tenham um filho com alguma deficiência auditiva e que não o colocam na escola, que mensagem gostaria de passar para esses pais que têm um filho em casa com essa deficiência? Bem, para esses pais, nós estamos aqui mesmo como sendo a voz do povo, que todas as crianças têm direito à educação e todas as escolas estão autorizadas em receber crianças com necessidades educativas especiais, quer sejam auditivas, autistas, crianças com síndrome de Down, TDAH. Todas estas crianças têm direito à educação. Não devem trancar as crianças dentro de casa, mas todas elas devem ser matriculadas. O lugar da criança é na escola e não em casa. Se uma escola recusa um aluno que tenha deficiência, há algum sítio que os pais podem recorrer para solicitar apoio governamental ou do Estado? Exatamente, temos os gabinetes de apoio, o gabinete psicopedagógico, temos os gabinetes provinciais, os núcleos de apoio, são chamados NAILs. Então, todo pai que se encontrar nesta situação de recusa deve recorrer a um desses gabinetes, que é para ser, então, devidamente acompanhado e para que a criança seja matriculada. A princípio é que nenhuma escola deve recusar, porque agora trabalhamos no sistema da inclusão, então todas as crianças têm direito à escolaridade. Isto do ensino primário até o ensino superior? Exatamente. Muito bem. E os professores estão capacitados já, receberam alguma formação para que possam lidar com esta criança? Já temos tido uma gama de professores capacitados, mas sabemos que a demanda é maior, não é? É maior. Então, sempre que o Ministério se vê na condição de possibilidades, sempre capacita seus professores, sobretudo nas pausas pedagógicas. Muito bem. Tem sempre formações para que os professores possam aperfeiçoar o seu aprendizado a nível da educação especial. Muito bem. O livro que a doutora escreveu, Representações Sociais sobre Crianças com Deficiência Auditiva, é direcionado aos pais, aos estudantes, aos professores ou para a sociedade em geral? Bom, este é um livro científico que está direcionado a estudantes universitários, Muito bem. Docentes, aos pais encarregados e à sociedade no geral. Porque todos nós precisamos de dar conta que existe esta deficiência e que todos, apesar da deficiência, todas as crianças devem estar inseridas numa escola. Por isso é que esta é a razão que levou-me a escrever este livro. Muito bem. Doutora, quais são os principais temas e as conclusões que chegou do livro? Temos muitas crianças nessas condições. Quais são os principais tópicos que aborda no livro?
Bem, no primeiro tópico nós fizemos uma breve introdução, né? O livro comporta 4 capítulos. No primeiro capítulo nós fizemos uma breve introdução sobre o tema. No segundo capítulo apresentamos algumas teorias que assentam o próprio livro, sobretudo na perspectiva das representações sociais, que temos como autor principal Sérgio Moscovici. Então, depois, no terceiro capítulo, nós apresentamos a metodologia estudada e, por fim, no quarto capítulo, então, fizemos o levantamento de todas as questões no trabalho do campo e ali, então, as conclusões e recomendações a que chegamos. Muito bem. São muitas crianças em Angola nessa condição, doutora? Sim, a estatística apresenta que há um número elevado mesmo e tem estado a preocupar-nos. O número é bastante elevado, a razão pela qual estamos aqui para dar voz à sociedade, que os pais que se encontram nesta condição, com filhos com deficiência auditiva e não só, devem mesmo acorrer para as escolas. Nenhuma criança deve ficar trancada ou colocá-la no supermercado, porque o que nós vimos, muitas delas são tidas como mão de obra barata. Os pais, em vez de colocar a criança na escola, por vergonha, ou trancam dentro de casa ou colocam elas no supermercado. Então não pode ser. Elas podem aprender e devem aprender, têm a capacidade para isso. Então a razão pela qual todos os pais que tenham filhos com necessidades educativas especiais devem matricular sim numa escola mais próxima. Então o bullying começa mesmo em casa, por assim dizer. Exatamente, começa mesmo na família, por falta de conhecimento. Como se diz, a falta de conhecimento é uma doença. É verdade. Então o bullying começa mesmo já dentro da família. Não é? Então a razão pela qual nós estamos aqui que é para esclarecer que não é necessário ter vergonha. Mandem mesmo os filhos à escola e que tem professores capacitados e que as crianças podem sim aprender. Doutora, uma criança com deficiência auditiva numa sala de aula e uma criança que não tem, os métodos de testes, exames e passagem do conhecimento é exatamente igual ou a criança com deficiência auditiva tem um tratamento diferenciado? Os métodos são iguais porque nós recebemos os programas a partir do INID. Então os métodos são iguais, as provas são iguais. E só a diferença é isso que eu disse, a figura do intérprete. Muito bem. Porque se não tiver a figura do intérprete, a criança auditiva não vai poder perceber muito bem a explicação do professor. Logo, a única coisa que diferencia é a figura do intérprete para poder traduzir o que o professor da sala ou mesmo o próprio professor como intérprete vai explicar à criança. Muito bem. Doutora, uma palavra para a sociedade que muitas vezes, por ignorância, discrimina as pessoas que têm deficiência auditiva. Que mensagem passar à sociedade? Devemos ter mais empatia, mais amor, porque estas crianças precisam mesmo de muito amor, precisam de muita compreensão, precisam de serem compreendidas e não podemos fazer bullying, porque nunca se sabe. Muitas das vezes as deficiências ou são adquiridas ou são então já congênitas. Então todos nós estamos propensos. Imagine que a pessoa tenha um acidente, pode perder um ouvido, pode ter uma doença, uma otite média por aí e atingir o ouvido, então ninguém está isento disso. A razão pela qual devemos ter muita empatia, muito amor e saber acolher mesmo estas pessoas. Muito bem, muito obrigado, doutora. Então vamos pedir à doutora que leia para nós no seu livro algum texto, alguma mensagem que gostaria de passar para quem esteja a nos ouvir, doutora. Esteja à vontade. Tá, muito obrigada. Então eu vou ler aqui o último trecho das nossas recomendações que diz: que os professores sejam capacitados para lidar com a situação de necessidades educativas especiais na sala de aulas e utilizar tecnologias que apoiem o seu trabalho no decorrer da aula, como computadores, gravadores, áudio-vídeos, DVDs, que se tornam importantíssimos na aprendizagem das crianças com necessidades educativas especiais.
e que a escola adote estratégias de compensação para a inclusão de crianças surdas concretizadas e que lhes traga sucesso nas suas aprendizagens. Muito bem, doutora. Onde é que podemos encontrar o seu livro para quem nos assiste possa estar interessado em saber um bocadinho mais sobre a deficiência auditiva nas crianças? Onde é que podemos localizar o seu livro, doutora? Este livro podemos encontrar na Livraria das Irmãs Paulinas, Vila Alice. Passo a publicidade frente ao supermercado Jumbo. Não sei se posso dizer o valor. Esteja à vontade, doutora. Sim, está sendo comercializado por apenas 10.200 kwanzas, então acorram por lá que vão encontrar muitos subsídios e que será de muita ajuda para muitas pessoas. Muito bem. Doutora, essas condições que o Estado tem criado para receber as crianças com deficiência auditiva já é extensivo a nível nacional ou ainda estamos centrados em Luanda ou nas principais províncias? Não, felizmente já estamos, o Estado já tem estado a disseminar a nível nacional. Sim, a nível nacional, quase todas as províncias já estão por dentro desta questão e já estão a trabalhar em prol disso. Razão pela qual tem havido encontros nacionais e onde os professores a nível nacional são capacitados sobre a educação especial no geral. Muito bem. Doutora, no seu estudo é possível nós identificarmos qual é a região que tem mais crianças com deficiência auditiva ou é um fenômeno nacional esse número elevado conforme referiu-se anteriormente? Sim, a estatística nos mostra que Luanda, como concentra a maior parte da população, sim, temos o maior número também, depois vem Benguela e assim sucessivamente as outras províncias já começa a diminuir um pouquinho, mas Luanda e Benguela são os focos com maior nível. Muito bem. Doutora, muito obrigado. Vou dar-lhe um minuto, se quiser passar uma mensagem a quem nos ouve, algum pensamento, esteja à vontade, o microfone é seu. Muito obrigada. O meu minuto, como estamos no mês de maio, mês da mulher, o meu minuto vai para todas as mulheres guerreiras de Angola e do mundo inteiro e não só, que não se detenham, vão em frente, vão à luta dos vossos objetivos. É sempre importante, uma mulher preparada vale mais do que ficar sem fazer nada. E falando de mulher, doutora, sendo crianças com deficiências auditivas, presumo que para uma criança, para uma menina é muito mais difícil, não é? A discriminação é maior, não? Sim, mas graças a Deus ultimamente já não temos estado a ver tanta discriminação assim como antigamente. Agora, por causa de tantas palestras que nós vamos dando, vamos levar a mensagem às pessoas, às comunidades, aos mercados, então já não estamos a ver assim tanta discriminação como antes. As pessoas agora já encaram de uma forma normal e já tentam também ajudar. Que bom. Exatamente. Que bom. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra muito grande tê-la aqui conosco. E esperamos por si numa outra oportunidade, sempre que a ocasião assim o definir. Tá, muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço.